Olá! O nosso papo de hoje vai ser como criar uma personagem. Bom, para começar, tem várias formas da gente pensar em como desenvolver uma personagem, mas faz mais sentido a gente pensar: que história que eu quero contar? Quais são os elementos que estarão presentes nessa história? E para isso, tem alguns mecanismos que ajudam a gente a desenvolver as personagens, a desenvolver uma história para ela ter mais engajamento. Vamos pensar junto nisso? Para a gente começar a pensar nessa questão, vamos pensar o seguinte: o Campbell, ele escreveu um livro que se chama O Herói de Mil Faces. O que ele pensou? Ele pensou que as narrativas míticas, elas seguem o mesmo padrão. E todas as outras narrativas que nós vivemos, o jeito de contar uma história tem um formato clássico, e a partir desse estudo da jornada do herói, a gente pode aplicar essa teoria para desenvolver nossas personagens. O que o Campbell percebeu? Que todas as narrativas seguem os padrões dos mitos e todas as histórias podem ser entendidas a partir da jornada do herói. Então, vamos ver um videozinho só para vocês perceberem o que as personagens têm em comum. O videozinho tá no YouTube, o link tá logo aqui. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação. O pior mito do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então
você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: "Na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca." Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos pensar. Como que sempre começa uma história? A cena de apresentação, onde são apresentados os personagens, sempre são dados do cotidiano, a rotina da pessoa, o que ela faz, ela está dentro de casa, ela está na escola, ela está indo da escola para casa, né? Então são dados do mundo comum. Em seguida, quando inicia essa jornada, ele tem um chamado à aventura. O que é esse chamado? Alguma coisa acontece diferente do que estava programado, né? De cara, o herói fala: não, isso não pode estar acontecendo, eu não vou atender esse chamado, não é isso que eu quero. Ele tenta fugir, mas o chamado está ali. Em seguida, sempre tem algum ajudante, algum colaborador, um mentor, uma ajuda sobrenatural que vai ajudá-lo e vai dar um caminho para ele seguir. Os desafios virão em seguida, vários testes, ele vai encontrar vários aliados, vai encontrar amigos novos, até que, vencidos esses primeiros obstáculos, esse herói vai se deparar com um grande desafio. É um desafio mesmo que vai levá-lo para a vida ou para a morte, é algo bem definidor. Passando por essa provação suprema, ele tem logo uma recompensa. Ele fica vivo, ele fica com a mocinha, mas a história não acaba por aí. Depois dessa recompensa, tem um caminho de volta. E aí esse herói vai ter que vivenciar, dessa vez transformado, um pouco do caminho que ele fez para voltar para casa. Nesse caminho de volta, ele também pode ter outros tipos de desafio e, principalmente, ele vai levar junto o que ele aprendeu na jornada. A partir desse momento que ele tem esse elixir, que ele tem esse grande conhecimento, ele pode retornar para o mundo comum, só que ele já vai estar transformado. E o ponto final nunca vai ser o ponto final, vai ser o ponto de início de uma outra história. E assim, o ciclo nunca acaba. Sempre novos desafios, sempre novos chamados, ele vai encontrar outras pessoas que vão colaborar, outras pessoas que vão ser os seus obstáculos, serão os seus inimigos, e esse ciclo é infinito. Bom, e como acontece a história então? A gente está pensando num jogo. Primeiro, né, adaptando aí a questão da jornada do herói, a cena de apresentação, o mundo comum. Você vai precisar apresentar o seu personagem, o que ele gosta, qual é a ação dele dentro desse jogo, o que ele vai desenvolver, ele está atrás do quê? Em seguida tem os desafios, tem as crises. De que crise nós estamos falando? De que tipo de conflito ele tem que viver? Esse conflito sozinho, ele não tem resposta. Sempre tem um clímax, uma complicação maior que ele tem que vencer. E a cada etapa vão surgindo novos elementos. Agora, esse herói, esse personagem nunca vai ser o mesmo. À medida que ele vai sendo transformado, a própria ação que ele desenvolve no jogo faz com que ele se transforme. E, finalmente, como que a gente chega no final dessa história? Qual é a solução? O que ele ganha com isso? Qual foi a sua recompensa, né? Todo esse trajeto que a gente pensar de um personagem, você vai definir que tipo de pessoa ele é, que tipo de emoção ele tem. Para isso, a gente pode pensar no seguinte, a sua personagem na história, qual é o papel? O que você quer dela? Qual é a ação que ela vai desenvolver nessa narrativa que você está criando? E você tem várias formas de fazer isso. Desde pensar
nas características físicas, nas características emocionais, nos tipos de ação que ele vai desempenhar, o tipo de desafio que ele vai ter que enfrentar. Tudo isso tem que estar conjugado de forma a criar que seja assim sensível, a que você olhe para esse personagem e reconheça, não, ele existe, eu conheço um cara desse jeito, né? Tem algumas técnicas para a gente pensar quando a gente estiver desenvolvendo um personagem. Nesse momento de criação, tem algumas técnicas que podem ajudar a gente nesse percurso. A primeira delas é você fazer em poucas linhas uma definição para ele. Você vai pensar, né, nesse personagem como se ele realmente existisse. O que ele gosta, qual é a profissão, onde que ele nasceu, onde que ele mora. Você pode pensar o que ele faz da sua vida, o que ele está fazendo na história. Você tem que descrever também as motivações desse personagem. O que ele acredita, o que ele gosta de fazer, o que ele deseja. Mesmo aqueles personagens que você considera que são os vilões, aqueles que têm pouca ética, eles têm motivações bem humanas. Eles acreditam que eles estão em busca de algo, que eles estão procurando. Eles acreditam que há sempre uma motivação anterior, que tipo de sofrimento o levou, que tipo de valor ele tem. Ele gosta da força, que poder que ele tem. Outro elemento importante é você pensar que papel que ele vai desenvolver na história. Ele vai ser um colaborador, ele vai ser o vilão, ele tem um papel somente de ser uma das etapas para chegar na recompensa, né? E o mais fundamental de tudo é você dar um nome para o seu personagem. Geralmente, quando a gente dá um nome, a gente nomeia a nossa criação, no nome a gente já inclui algumas características que a gente pensa que ele deve ter. Mas o nome não deve ficar apenas no personagem. Ele tem que ter os pais, ele tem que ser... Você pode pensar, não, ele não tem pais, ele foi criado sozinho. Então, o ser criado sozinho já abre um leque de possibilidades também de atuação. Não, ele teve um pai muito severo, ele foi criado somente pela mãe, ele teve um mentor que o criou. Então, esses elementos todos têm que ter nomes, eles têm que ter uma existência. Você tem que pensar nos irmãos, tem que pensar nos amigos. Quanto mais elementos de realidade ele tiver, mais real o seu personagem vai ser. Então, essa atividade é sem fim. Aí você pode pensar assim, não, mas eu vou gastar o meu tempo só nessa descrição dos personagens principais. Não, você vai fazer todo esse trabalho com todos os personagens que estiverem no seu jogo. Por quê? Porque através das características desses personagens, você vai ser capaz de criar a narrativa, de criar os desafios, porque os desafios têm que estar alinhados com a trajetória e com o jeito de ser de cada personagem. Aqui a gente tem uma fichinha que pode ajudar você a fazer uma adaptação e pensar no seu personagem, né? Existem técnicas que indicam para a gente até dar um sobrenome para esse personagem, né? Dar um apelido, dar as características físicas, desenvolver a questão da família, do tipo de atitude, de personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que aconteceu na primeira infância dele, que tipo de música ele gosta. Então, são todos elementos que vão ajudar no processo de criação para que, quando você estiver pensando no desenvolvimento do jogo, no momento que aquela personagem entrar em ação, você tem que saber qual foi o papel dela. Ela está pensada para ter que tipo de reação? É isso que vai fazer com que a sua história tenha uma integração entre todos os personagens que estiverem ali aparecendo. O que a gente deve pensar para que esse personagem ele tenha uma boa aceitação? Ou seja, o público que vai participar do seu jogo, que vai ter a experiência do jogo, o que faz uma personagem as pessoas gostarem dela?
Primeira coisa, né? Você tem que pensar que essa sua personagem tem que ter um bom conjunto de habilidades para demonstrar, né? Quais são as habilidades que essa minha personagem tem? Outra coisa, ter somente as habilidades não resolve. Você tem que pensar onde essa personagem vai poder mostrar essas habilidades. Então, você tem que ter um bom ambiente para demonstrar essas habilidades. E essas habilidades, elas têm que estar linkadas com uma boa experiência das ações durante o jogo. Não adianta você ter o ambiente favorável, as habilidades e não ter uma boa experiência, né? Você tem que exercitar aquelas habilidades que a sua personagem tem. E finalizando, você tem que pensar assim, que tem que ter boas recompensas e bons desafios, sempre alinhados com o papel da personagem. Então, assim, vamos pensar assim, eu quero, assim, principalmente pensar, fugir do papel da dicotomia de herói e vilão, né? Pensando nos personagens secundários, né? Qual é o papel deles? Eles vão ajudar? Qual é o desafio que ele vai estar acompanhando, né? Qual é a finalidade desse desafio? Se você conseguir alinhar todos esses caminhos da narrativa, você vai ter uma boa história para contar, e um jogo é sempre uma boa história. Então, só para deixar claro assim que o Campbell não é o único autor a falar disso, né? Eu queria também falar do Vlogger, que ele tem o livro A Jornada do Escritor, né? E o Campbell tem O Herói de Mil Faces. Os dois trabalharam mais ou menos no mesmo sentido, né? Eles estudaram as narrativas e encontraram aí elementos em comum de várias narrativas, né? Esses dois não são os únicos autores que trabalham com essa ideia de uma narrativa estruturada. Há também o Vladimir Prop, né? Que ele estudou, o livro dele é A Morfologia do Conto Maravilhoso, né? Então, assim, para quem gosta de pensar nas histórias, né? Tem um longo caminho aí para se pensar na cena de apresentação, no mundo comum, pensar nos desafios que virão, né, nas recompensas, e trabalhar com esse ciclo, né, de atividades de cada personagem, sempre pensando que cada personagem tem a sua própria jornada, ok? Então, um grande abraço para vocês. Aqui seguem as referências para quem quiser se aprofundar, e vamos juntos aí no curso.